Aqui às 6h29, mais uma vez um abraço à dona Tatiana dos Reis Salles, que completou mais um ano de vida na sexta-feira, esposa do colega Marcos Salles. Houve uma festa mais para o coração do que para os olhos. Um grande abraço, dona Tatiana, vida longa. E também um abraço aos amigos lá do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, o Sidoca de Jesus, doutor Fred e doutor Rui Melo. Um grande abraço, bom dia aos amigos, bom dia, feliz alvorecer, bom dia, feliz alvorecer. Daqui a pouco chega no seu rádio a revista do rádio com o Eduardo Silva, com o Padre Charles, que já está aqui conosco, graças a Deus. E depois da sua bênção dominical aqui na revista do rádio, ele ruma rapidamente para o Manô, porque às 7h vai celebrar missa na igreja Santa Mônica, tá certo? Amigos, são 6h30, o tempo tá esgotado. Ei, pare de falar, homem. Seu horário já acabou. Ah, que peninha! Isso, tempo absolutamente esgotado. Este espetáculo começou exatamente às 3 da matina, com o capricorniano de 16 de janeiro, Marcos Salles, morador do conjunto do Vermelhor. Certo? Lá na estação Amplitude Modulada, não tem amplitude modulada, desculpem. Na madrugada conosco está esse brilhante técnico, eminente técnico, favo de mel de abelha de criatura. Como é o nome dele? É Mariano Carlinhos. Ele é nosso irmãozinho. É nosso irmão em Cristo Jesus Nazareno. Transmissores com Diogo, Afonso, Antônio e Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da Rádio Difusora. E você está aí, prezado irmão, companheiro, parceirão dessas madrugativas todas. Nós agradecemos mais uma vez a sua muito honrosa audiência, a sua muito estimada e querida presença nesta plateia iluminada, só de amigos da madrugada. Nós desejamos ao amigo a continuação de um domingo muito feliz sob todos os pontos de vista, e aqui nos cabe acrescentar: nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, 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 o grande arquiteto do universo, e Nossa Senhora Aparecida. Vai para os céus do Brasil pela Rádio Difusora do Amazonas, a revista do rádio. Hoje com o colega são convocados a vir, já estão aqui na sala de transmissão da Rádio Difusora, Eduardo da Silva Paula, com ele a revista do rádio, o Padre Charles, que depois daqui vai celebrar missa lá na igreja Santa Mônica no Mandô, e o professorado de São Marcos, que é um taurino, podemos dizer, de ótima qualidade? Um taurino de ótima qualidade. Amigos, fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo, e Nossa Senhora Aparecida. Olha o Carlinhos Luiz, está aqui conosco, grande figura humana, grande figura humana. Deus te abençoe, Carlinhos, Deus conserve a tua vida muitos e muitos anos. Revista do rádio, elegante, bonita, charmosa, completa e feliz, está no seu rádio a partir de agora pela Difusora. Bom dia, amigos, e até mais ver com a graça de Deus. Bom dia. 6h35 em Manaus. Bom dia. Hoje é domingo, 16 de julho de 2017, dia de Nossa Senhora do Carmo. Também é o dia do comerciante. Vamos aos destaques desta edição do Jornal Cultural. IFAM e TRE oferecem mais de 400 vagas para trabalhar nas eleições suplementares na capital e no interior. A remuneração varia de R$1.100 a R$1.800. Consumo regular do café evita doenças cardiovasculares e aumenta a longevidade. Mega Sena volta a acumular e o prêmio vai a 68 milhões de reais. Acertei 3. Hoje é dia de Fórmula 1 com o Grande Prêmio da Inglaterra. O Felipe Massa vai largar na 14ª posição. Piorou um pouquinho, esse largava na 11ª, né? Tá caindo de produção. Pelo Campeonato Brasileiro, hoje tem Vasco e Santos de portões fechados. Na Série B, o Internacional tropeçou novamente e começa a se distanciar do G4. Reginaldo Rossi é o nosso homenageado de hoje no bloco Discografia. Chico Anísio será relembrado na programação de hoje com seu humor inteligente e variado. Também nesta edição teremos entrevista com a doutora Ana Ruth Araújo sobre o lançamento do livro Os Mistérios do Fígado. Hoje ainda, daqui a pouquinho, a mensagem de paz, de amor, de fé e de esperança com a presença do Padre Charles. Adson, bom dia. E as suas manchetes? Pois é, né, Eduardo? Bom dia. O que você disse que a gente pode destacar, Eduardo, é o humor inteligente e atualizadíssimo. Exato, é verdade. De Chico Anísio. E hoje nós vamos trazer uma das figuras mais marcantes que ele interpretou, que foi o deputado Justo Veríssimo. O rapaz pra ser errado, o Eduardo. Bom dia. E a gente vai transcorrendo no programa com as melhores para você. Ok, nós já estamos com a presença do Padre Charles aqui, Adson, e você, ouvinte do Jornal Cultural. Ia dizer Jornal da Manhã também, não é? Mas é o Jornal revista, Cultural. Né? Exatamente, a revista cultural.
E o Padre Charles tem missa daqui a pouquinho, às 7 horas, lá no Manoa. E o mototáxi do Padre Charles já está aguardando. Já está aguardando aí. Bom dia, Padre. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos nós que aqui estamos e aos nossos também ouvintes da Rádio Difusora. Os microfones são seus. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja presente na tua vida, na tua família, na história de cada um de nós, hoje e sempre. Nesse domingo, dia do Senhor, a liturgia da palavra nos convida a acolher esse convite que Deus faz a cada um de nós, de acolher a sua palavra. A parábola do semeador é um convite ao acolhimento da palavra de Deus na nossa vida. Por isso eu peço muito a Deus nesse momento por você, por todos nós, que o nosso coração seja dócil, para que possamos ser essa terra boa, onde Deus recolhe muitos frutos. Nada, meu irmão, nada nesse dia e sempre há de nos impedir de acolher a palavra de Deus. Que o Senhor tire do nosso coração tudo aquilo que possa gerar obstáculo para que essa palavra aconteça na nossa vida. Não vamos permitir que as pedras do caminho possam impedir que a graça de Deus aconteça, chegue até nós. Jamais possamos deixar também que os espinhos que existem também no caminho possam sufocar a nossa fé. Por isso, independente de como você esteja nesse momento, seja qual for o sofrimento que você enfrenta, que você possa hoje e sempre dizer ao Senhor: eu creio, mas aumentai a minha fé. Esse é o convite que eu faço a você nesta manhã. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, sejamos essa terra boa, que a cada dia diz ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Por isso eu convido você agora a rezar comigo essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos livre de todo o mal, sob a intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, muita paz para você, para toda a tua família, para essa equipe fantástica aqui da Rádio Difusora. Obrigado, Padre. Boa missa daqui a pouquinho lá no Manoa, né? Ô, Adson, nós vamos agora de um assunto em destaque. Daqui a pouquinho nós teremos coisas da cidade com o Adson e o Jurandir, entrevista do Ramoniel falando sobre os organizadores do Arraial Beneficente da Comunidade Nossa Senhora do Carmo. Teremos o Dr. Gilberto de Paula e por aí vai. Uma programação variadíssima hoje. 6h40, um assunto em destaque. Atenção. Mais de 400 vagas para atuar nas eleições suplementares 2017 no Amazonas. Uma graninha para entrar no bolso. As inscrições tiveram início ontem pela internet e terminam amanhã, segunda-feira. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, por meio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM, informa que está recrutando 479 profissionais no regime CLT para atuarem nas eleições suplementares 2017 no Amazonas. A carga horária é de 44 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.100 a R$ 1.800. O recrutamento faz parte da cooperação técnica e operacional entre o IFAM e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, que visa selecionar profissionais para atuarem como operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados em todo o estado. As inscrições tiveram início ontem e finalizam às 23 horas desta segunda-feira, amanhã. Exato, amanhã é pela internet, dia 17 de julho. O processo de seleção é feito exclusivamente pela internet e pelo site, atenção, www.faep-ifam.org.br/eleições. Esse eleições sem o cedilha e sem o tio. Outras informações estão disponíveis no documento de recrutamento. A convocação dos aprovados será divulgada no dia 18, ou seja, já na terça-feira.
O início das atividades e treinamento com o Tribunal Regional Eleitoral está previsto para o dia 21 de julho. Agora 6h42 em Manaus. Vamos à agenda com o Ramoniel Gomes na faixa 1. Olá, bom dia! Estou de volta trazendo o que há de destaque na cena cultural de Manaus. O Festival Folclórico do Amazonas acontecerá de 21 de julho a 2 de agosto no Anfiteatro da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. O evento contará com a participação das cirandas de Manacapuru. Parque Cidade da Criança tem programação especial. A programação de atividade conta com brincadeiras e atividades lúdicas para a garotada. Terão início às 14 horas e seguirão até às 20 horas com pintura facial, show com personagens infantis, brincadeiras populares, cineminha, sessão de fotos, oficina de origami e Zumba Family. O Parque da Criança fica no Aleixo e tem entrada gratuita. A outra dica é que o Festival Folclórico do CSU do Parque 10 segue até o próximo dia 9 de agosto. Serão mais de 120 danças que se apresentarão durante 34 noites do festival. Verão na Praça acontece hoje no Parque Rio Negro, a partir das 5 horas da tarde, com o show do Coral Adulto do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. E às 7 da noite rola show de dança, hip hop e também brincadeiras infantis, perna de pau, pula-pula e show da palhaça Cafuxa. E também acontece a programação Mania de Ler, na Orla do São Raimundo, no Parque Rio Negro, e tem entrada gratuita. Já no Largo de São Sebastião, o projeto Verão na Praça apresenta o cantor Jander Manauara às 18 horas com acesso gratuito. No Teatro Amazonas, nesse domingo às 19 horas, acontece o espetáculo Amazonas em Cena, com orquestra de violões do Amazonas e balé folclórico, e tem entrada gratuita. A Nova Igreja Batista fará sua última apresentação do espetáculo O Fantasma da Ópera, hoje, nesse domingo, a partir das 3 horas da tarde, às 17 horas e 20 horas, com 3 horários. A entrada é gratuita. E neste domingo, dia 16, no auditório da Livraria Saraiva, no Shopping Manauara, acontece o primeiro encontro Caboclinhas Literária. O evento é gratuito. E por hoje é só. Prometo voltar no próximo domingo, trazendo o que há de destaque na cena cultural de Manaus. Eu sou Ramoniel Gomes, para o Jornal Cultural. 6h45, obrigado, Emanuel. Olha, o Paulo precisou viajar e Pois por é. isso eu estou aqui no Jornal Cultural de domingo, o que não é usual. Normalmente é o Paulo que faz isso. Não dá pra perceber. Não tivesse falado, ninguém teria percebido, né? Inclusive, né, o sapato tá um pouquinho maior, né? Tá, Isso sim. mesmo. Agora, mas não tá vermelho, não. Mas ele viajou, mas deixou um recado aqui. Um bilhetinho, né? É, um bilhetinho, quase que uma intimação, uma imposição. Ou faz ou tá suspenso, né? São alguns abraços aqui. O primeiro para a doutora Maclena, o segundo para o doutor Nicolau Libório, que terminou agorinha a sua caminhada. É Né? isso Abraço mesmo. forte aí pro o Nicolau, era comentarista nosso aqui, né? E agora é autoridades, viu? Doutor Nicolau Isso, Libório. doutor Nicolau Libório. Para o professor de inglês, do Paulo, de inglês, francês e alemão, o Luiz Costa, abraço forte também. E não poderia deixar de falar da turma do chá, lá do Amazonas Shopping, que fica vendo os Chapeuzinhos Vermelhos passarem, né? O meu bom dia também para o seu Antônio, lá no Morro da Liberdade. Tivemos uma conversa muito boa ontem, pela parte da tarde. Estive visitando a minha irmã, a Eliette, lá no Morro da Liberdade, na Chevalier. E o abraço mais forte vai para o pessoal do Boteco do Gin. Ontem, o Boteco do Gin, porque lá no Residencial Azias do Monteiro, os aniversários agora são temáticos. O que cada pessoa mais gosta é feito aniversário. No caso do Gin, que ele adora uma cerveja, aí foi a programação lá foi o Boteco do Gin. Os cenários, essa coisa toda, né? Boteco do Gin, foi um aniversário, tava rolando ainda agora quando eu tava vindo pra rádio. Ou seja, você não dormiu, né? Não, eles até, a moçada é bacana, sabe? Eles botaram, fizeram o aniversário lá, mas o som tava beleza, deu pra Pensei que dormir. você estava no aniversário. Não, tava não, de jeito nenhum. Primeiro que daqui a pouco nós vamos falar sobre fígado, né? Nós temos uma entrevista sobre fígado, né? E o meu, ele anda assim, só mesmo, mais ou menos o endereço.
Os mistérios do fígado, eu já sei quais são os mistérios do meu tá meio ferrado, né? Tá precisando de um transplante urgente. E por conta disso eu não desci. Fiquei só ouvindo um pouquinho, tava baixando, mas dava pra ouvir. Seu condomínio só mora gente chique, né? Todos os aniversários são temáticos. É, temático. E por falar nisso, qual foi o tema do seu aniversário? Eu fugi. Você fugiu. Eu não vou dizer o que o PC disse aqui, mas depois eu vou conversar com ele lá fora. Mas tem tudo a ver com Barretos, né? Aquela festa do peão, né? Tem o velho. Não, mais com aquele com o velho barreiro. Não, a festa se fosse feito. De Barretos, aquela. Isso. Rodeios, né? Onde nós temos vaquejada, etc, né? Também. A julgar pelo que falou agora o PC, é isso mesmo, viu? Bom, são agora 6h47 em Manaus. Nós vamos falar de saúde. Eu disse ainda há pouco que o café, cadê a manchete? Consumo do café evita doenças cardiovasculares e aumenta a longevidade. Eduardo, se você permite, dá um bom dia do João Paulo, que é estudante de comunicação, já está quase se formando e vem para cá nos ajudar a produzir o Jornal Especial da Manhã. Bom dia, João Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Adson, bom dia, Eduardo, bom dia, grande PC, bom dia você, querido ouvinte, que acompanha o Jornal da Manhã de domingo. Pois é, né? Esses meninos a gente coloca umas provas de fogo, né? É verdade. Uns vêm pra cá na madrugada durante a semana, 2h da manhã, né? João Paulo disse, olha, amanhã tem que estar cedo no jornal. Chegou antes de começar o jornal, né? Enfim, tá indo bem, né, Eduardo? É verdade. Tem aquela situação, né? Além de ir ao vivo, na hora, chegar cedo aqui. Chega cedo. Por enquanto, ele é igual ao papagaio do português, ele não fala nada, só tá prestando atenção. Não, ele já falou, já deu um bom dia aí, beleza. Dá um bom dia pro seu papai, pra sua mamãe. O nome do seu pai? Programa da Xuxa? Ele não pegou essa época, Eduardo, não pegou. Pode falar, João Paulo. Bom dia, meu pai José Carlos Leite Castro, bom dia, minha avó Raimunda Josefa da Costa Leite e bom dia também ao meu irmão, que ainda está dormindo, Ramon Castro. E a tua mãe? A minha mãe, Ana Regina de Souza e Silva, um bom dia bem especial. Olha aí. Beleza, tá feito. Né? É verdade. Há uns 30 e poucos anos, chegava lá na Joaquim Sarmento e o José estava chegando. E eu disse, José, eu queria falar com você. Ele disse, pois não, é emprego? Eu disse, não. Porque eu tinha aquele lance, mas era na outra situação. Eu disse, não, é aqui mesmo, eu queria vaga no Jornal da Manhã, eu tô ouvindo o Paulo sozinho. Sobe, vai lá apresentar com ele. Como é que é? Vai lá apresentar com ele. Prova de fogo. Ele chegou agora e falou sem problema nenhum, beleza, aprovado, viu? Tá certo. Como diria Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. É verdade. Então vamos falar de saúde agora. O café diminui o risco de morrer por doenças circulatórias e gastrointestinais. O benefício maior para quem bebe de 2 a 3 xícaras por dia. Eu bebo 5 a 6, eu vou ter que diminuir então isso daqui. Cerca de 2,25 bilhões de xícaras de café são consumidas por dia no mundo. Muitas vezes apontada como inimiga da saúde, a bebida pode, na verdade, prolongar a vida. Quem bebe café corre menos risco de morrer, especialmente em decorrência de doenças circulatórias e gastrointestinais. Sugerem 2 estudos publicados na semana que passou, foi na segunda-feira. De acordo com uma das pesquisas conduzida pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e o Imperial College of London, viu só? Repete. Imperial College of London. Benefícios para a saúde foram observados em 10 países europeus com hábitos de consumo variados, do expresso italiano ao café com leite, no Reino Unido. Durante 16 anos, os pesquisadores analisaram dados coletados pela pesquisa europeia prospectiva sobre câncer e nutrição de mais de 500 mil pessoas com mais de 35 anos de idade, habitantes de 10 países europeus. O segundo estudo, da Universidade do Sul da Califórnia, inclui participantes de 4 grupos étnicos, brancos, afro-americanos, japoneses americanos e latinos, com diferentes estilos de vida. Em todos os 4 grupos, o café trouxe benefícios à saúde. Segundo a pesquisa, as pessoas que bebem 1 xícara por dia são 12% menos propensas a morrer de males como câncer, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e doenças cardíacas, respiratórias ou do fígado, do que as que não consomem a bebida.
O estudo sugere benefícios ainda maiores para quem bebe de 2 a 3 xícaras do café por dia, com uma redução de 18% no risco de morte. Ambos os estudos sugerem que tanto o café normal quanto o descafeinado fazem bem para a saúde. Os pesquisadores constataram que quem bebe café tem um fígado mais saudável e melhores respostas imunológicas. No entanto, os cientistas ainda não sabem quais substâncias exatamente causam tais efeitos. Infelizmente, também não há garantia de que o café terá o mesmo efeito em todos os organismos. Varia de pessoa para pessoa. Ou seja, varia, né? Varia. E como se dizia antigamente, depende do top da pessoa. É isso mesmo, o top, né? Exato. 5 horas e 52, aliás, 6 horas e 52 minutos. Lá no Acre, né? Lá no Acre é 5h52. Aliás, falar em Acre, tem uns 2 ou 3 times do Acre na Série C, Série D. Lá do Amapá também. Coisas da cidade. Adson, você e o Jura. Jurandir Vieira. Seja muito bem-vindo, Jura. Alegria de um domingo, bom dia. Jura, nós ainda temos muitas festas, muitos festivais, né? A alegria, as alegrias, na verdade, né? Desse momento onde nós vivemos, das festas juninas, as festas caipiras. Nós temos vários festivais espalhados ainda na nossa cidade, no Parque 10, no CSU, vai começar o grande festival folclórico do Amazonas, não é? Só que dessa vez agora lá na Ponta Negra. Ponta Negra. Naquele parque turístico da Ponta Negra, complexo turístico da Ponta Negra. E todos estão convidados, né, Jura? Acho que é verdade, acho que o local, pelo menos, é atrativo, né? Muito bom, de um modo geral, para a circulação do trânsito, principalmente, para estacionamento de carros e para o ir e vir das pessoas que querem um lazer. Eu acho que a Ponta Negra é o ponto ideal, é o lugar ideal para esse tipo de realização de folclore. Nós estamos de parabéns, todos que participam do Festival Folclórico, o grande Milton, o jornalista Milton, e todos que fazem essa festa tradicional não acabar. Parabéns. Jura, só nosso último ponto, mais um convite todo especial no dia 20, a partir de 15 horas, 3 horas da tarde, na quinta-feira, nós vamos ter uma apresentação especial da Esquadrilha da Fumaça, também lá na Ponta Negra. Você que é um entusiasta da aviação, você que gosta, né, dos nossos heróis, não é, do Brasil, um dos poucos que nós temos, né, Jurandir, que são as figuras heróicas e boas referências. Nós temos os nossos pilotos da Força Aérea Brasileira que farão no dia 20, quinta-feira, a partir de 15 horas, uma apresentação especial. É o arrojo, a coragem, a determinação deles, né? Profissionalismo, sangue frio deles, vou te contar. Mas é uma demonstração muito bonita, viu, gente? Eles fazem um coração no ar e é preciso ter muita coragem, muita determinação. Isso a rapaziada da FAB, da Base Aérea de Manaus, tem, mas do Brasil inteiro, né? Estão de parabéns e você não deve perder essa demonstração linda no próximo dia 20 na área da Ponta Negra. De graça, né, Jura? Uma alegria para os nossos olhos, uma beleza para os nossos corações. Jurandir Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. Um bom domingo de julho, e um tchu-tchu-tchu bem gostoso, bom dia. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do inconfundível e sempre presente, elegante, inteligente, Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal com o nosso escritor, nosso comentarista de bastidores, nosso inteligente e também muito elegante, o Hernandes Sampaio. E hoje nós temos ainda a supervisão técnica de Carlos Luiz da Silva e, é claro, o nosso comandante Paulo Guerra. Bom dia. Ô, Jura, tem que comprar um óculos. Hoje, Eduardo Guerra. Isso, Eduardo. Olha, eu ia colocar agora e chamar de volta o Romaniel Gomes para conversar sobre o Arraial Beneficente da Comunidade Nossa Senhora. Mas antes, me chama a atenção aqui para essa é engraçada, né? Hã? É engraçada. É verdade. O título da matéria é Arrependido. Ladrão devolve objetos furtados e deixa bilhete com desculpa. A matéria diz o seguinte: um ladrão arrependido movimentou o pequeno município de Nova Santa Rosa, no interior do Paraná, na semana que passou. 2 dias depois de roubar alguns objetos de uma casa, o criminoso os deixou em uma estrada de terra com bilhete de desculpas.
Um morador da área rural do município voltou para casa na última terça-feira, dia 11, por volta das 23 horas. Ao entrar na residência, notou que haviam sido furtados uma televisão de 32 polegadas, um receptor de TV, um cortador de grama e uma caixa de som. Ele avisou a polícia na madrugada da quarta-feira. 2 dias depois, por volta das 10 horas da última sexta-feira, dia 14, anteontem, a Polícia Militar da cidade recebeu uma ligação anônima informando que os objetos tinham sido deixados em uma estrada de barro que leva a uma chácara da região. Em cima dos 4 objetos havia um bilhete de desculpas. Bom, estou entregando essas coisas, de arrependimento não deveria ter pego, me desculpe de coração, nunca mais vou voltar a roubar, diz a nota. Nós já estamos atrás de alguns suspeitos, conta o sargento Messias da Polícia Militar de Nova Santa Rosa, esse é o UOL. Acho que perceberam que nós íamos encontrá-los e devolveram. Os objetos estão na delegacia da cidade, serão entregues ao dono na próxima segunda-feira, amanhã. Que bom exemplo de ladrão verdade, esse, né, rapaz? Verdade. Eu pediria ao camarada que roubar essas coisas aqui é pros fracos, né? Aqui no Amazonas rouba uma casa inteira logo. Pois é, Eduardo, durante a semana acompanhando, né, rapaz, a casa avaliada em R$20 mil, a dona chegou, cadê a casa? Cadê a casa? Eu nunca tinha visto isso, uma casa inteirinha logo de uma vez. A gente sempre vê lá nos Estados Unidos, são meio malucos, né? Eles vão se mudar e levam a casa. Eles levantam a casa, botam em cima de uma carretona e vão embora. Aí chega lá no terreno que ele compra, bota aqui, pronto. Agora, aqui ainda não tinha visto isso, não. É uma modalidade nova de roubo, né? Nova, né? Tu quer uma casa, onde é que eu vou já trazer pra ti? Vou pedir o pessoal aí que fez isso, essa brincadeira de mau gosto aí, que devolva a casa, por favor. Né? São agora 6h58, eu dizia que ia chamar de volta o Ramoniel, e ele volta para falar do arraial beneficente da comunidade Nossa Senhora do Carmo. PC é você. Teremos aqui a Priscila Carvalho, que é coordenadora pastoral de comunicação da Igreja Nossa Senhora do Carmo, da área São Lucas, e vem fazer um convite aos nossos ouvintes. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou da área missionária São Lucas, como foi colocado anteriormente. Começou ontem, no dia 15, no sábado, os nossos festejos em honra de Nossa Senhora do Carmo. E hoje é o grande dia dela. Então vamos fazer presente hoje nessa comemoração, nesses festejos. Às 16h30 será a nossa concentração na igreja. E às 17 horas sairá a procissão com o tema Nossa Senhora do Carmo, sejamos comunidade missionária no cuidado com a Amazônia. E o nosso lema é Nossa Senhora do Carmo, mãe e rainha das famílias. Para você que não sabe onde é a Igreja Nossa Senhora do Carmo, presente no Águas Claras, para quem vem da Cidade Nova, ela fica ali no final da Timbiras. Para as pessoas que vierem do Parque das Laranjeiras, ela fica ali depois do São Judas Tadeu, ao final da Avenida Rio Branco. E para você que vem da Avenida das Torres, ela fica na rua da Escola Municipal Paulo Graça. Seja bem-vindo, você vai ser muito bem acolhido, e após a nossa procissão em missa, nós teremos os nossos festejos, danças e comidas típicas. Quantas atrações irão se apresentar lá nesse arraial, então, Priscila? Como nós vamos ter a missa, posteriormente nós não temos, já temos a confirmação de 3 danças, e aí vamos ter também o nosso super bingão após essas danças, né? Às 10 horas vai ter o nosso super bingão. E quais são os brindes os prêmios desse né? Os nossos prêmios, o primeiro é R$1.000, o nosso segundo prêmio é uma TV LED de 32 polegadas, o terceiro é um ar-condicionado 9.000. BTUs, né? Isso. E o quarto prêmio é um micro-ondas. Isso. E o último prêmio é um fogão. Então, o arraial começou ontem, no sábado. Isso. Né? E hoje tem a procissão, tem o bingo, e tudo isso tem acesso gratuito. O pessoal da comunidade vai lá, não precisa pagar nada, é isso? Então, a gente só vai realmente pedir o custo, né, dos alimentos, essas coisas, mas a mesa hoje é gratuita e é um ambiente muito convidativo, dá para você, sua família participar, ambiente com segurança, tudo, claro, para a nossa diversão e participação. Muito bem, Priscila Carvalho. Priscila Carvalho, que é coordenadora pastoral do setor de comunicação da Igreja Nossa Senhora do Carmo, né, que veio aqui falar sobre o arraial que começou ontem, no sábado, e acontece hoje, né? E também temos aqui o seu Idelmar. Quer falar alguma coisa, seu Idelmar? Reforçar o convite a todos os moradores da área missionária São Lucas, né? Fazer presente hoje na grande procissão em homenagem a Nossa Senhora do Carmo.
nós teremos uma surpresa. As 100 pessoas que chegarem primeiro, né, na concentração, receberão um brinde. Muito bem, só reforçando, Priscila, para encerrar nossa entrevista, hoje, domingo, a partir de que horas? Às 16h30 é a nossa concentração e às 17 horas sai a procissão. Tá ok, Priscila, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cultural. Nós agradecemos. Obrigado por terem vindo divulgar o arraial de vocês. E Muitíssimo obrigada, e nós também convidamos vocês para fazerem parte da nossa festa, Tudo tá bom? bem, vamos lá marcar presença. Eu, Chacal Colete, o Alisson Matos, o Jurandir Vieira, vamos marcar presença nesse arraial logo mais a partir das 16 horas. Isso. Vamos lá sim, com certeza. E volto com você no estúdio principal. 7h12. Obrigado, Ramuniel. 7h02. O assunto agora é loterias. Os números das loterias. E nós vamos começar com a dupla cena, concurso de número 1668, concurso 1668. No primeiro sorteio, as dezenas foram 08, 10, 14, 40, 45 e 50. Vamos repetir. Primeiro sorteio da dupla cena, concurso 1668, as dezenas foram 08, 10, 14, 40, 45 e 50. Na segunda faixa de premiação da dupla cena, as dezenas foram 12, 20, 28, 38, 39 e 44. Repetindo, 12, 20 e 28, a seguidinha 38 e 39 e 44. A cena acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso, 5.200.000 reais. Tá bom. A Quina teve 18 apostas ganhadoras, com premiação de R$4.764,86. A quadra teve 1.309 apostas ganhadoras, o prêmio R$74,88. Na segunda faixa de premiação, a cena também acumulou, mas a Quina teve 24 apostas ganhadoras, o prêmio R$3.216,28. Vamos falar de Timbe Mania, concurso 1057. Olha lá, 7 números, 7 dezenas, uma aposta ganhadora. São Paulo, capital, 1.540.295,54. O camarada passa a vida todinha, Adson, jogando na Mega Sena, 6 dezenas, e não acerta. Aí joga na Timbe Mania, 7 números, acerta e tira 1 milhão só. Porque normalmente o prêmio da Mega Sena tá 68 milhões. Pois é, depois você vai dizer que acumulou novamente, né, a Mega Sena? A Mega Sena acumulou. E você quase que fica milionário. Foi, quase. 50% eram 130 milhões. Eu vou recorrer. Pois é, pelo menos para metade. Exato, é o jeito. Tem que fazer isso daí. 7h05. Ainda falando da Timbe Mania, atenção para as dezenas. Vamos repetir: 05, 09, 16, 29, 33, 53 e 76. 05, 09, 16, 29, 33, 53 e 76. Como já dissemos, apenas uma aposta ganhadora lá de São Paulo, leva 1,5 milhão de reais. Vamos para a Quina, concurso 4.430. A Quina novamente acumulou e já está em 13 milhões. 13 milhões de reais a Quina. Agora a Quina é o seguinte, você tem que acertar 5 em 80 ou é 100 números, uma coisa assim. 100 números, né? Acertar 5, camarada. É fácil. Vamos fazer um bolão então, segunda-feira, viu? Fazer um bolão aqui porque vale. 13 milhões já dá para tomar um corote no fim de semana, viu? Então existe aquela pitula, Eduardo? Não sei, eu acho que... Você, PC, que é um estudioso, um admirador, aquela pitulazinha. Era uma cachaça pequena. Mas... Esse daqui só conhece de barril, daqueles que vendem lá envelhecido em barril de carvalho, que vende lá das Minas Gerais. O PC é chique, né, cara? É verdade. Voltando a falar da Quina, vamos repetir as dezenas: 23, 33, 48, 67 e 78. Como já dissemos, na Quina não houve ganhador, prêmio acumulado em 13 milhões de reais.
A quadra da quina teve 81 apostas ganhadoras. O prêmio R$8.885,52. O terno da quina teve 7.781 ganhadores. Prêmio R$139,09. Duque, 219.147 apostas ganhadoras. Esse prêmio o Paulo gosta muito, R$12,71. Ele aconselha a botar na caderneta de poupança. Pois é, né, Eduardo? Eu fico às vezes pensando o que os bancos fazem conosco, né? É verdade. Tem banco aí que lucra muito, mas está devendo até a alma, não é, Eduardo? E se você chega lá com o dinheiro incompleto, você não consegue pagar nada. Não consegue, é brincadeira. Ele não é tolerante com o brasileiro, mas infelizmente o brasileiro é tolerante com os bancos. É verdade. Isso, duvido que isso aconteça nos Estados Unidos, aconteça na Europa. É processo em cima de processo e o poder público vai em cima. Assistindo aquele filme Assalto ao Banco Central, evidentemente que isso não é um bom exemplo de ser dito agora, mas um dos personagens, evidentemente, que arquitetaram todo aquele assalto de Fortaleza, do Banco Central, disse o seguinte: pior que roubar um banco é fundar um. Brincadeira. 7h mais 8. O assunto agora é Mega Sena, concurso de número 1949. Vamos logo às dezenas. 01, acertei. 06, acertei. 14, não. 22, não. 30, sim. E 56, não. 50% do jogo, 50% do jogo. Mas não foi não, porque foi em cartões diferentes, não adianta nada também. Então vamos repetir para você. 01 e 06, 14, 22, 30 e 56. Como já dissemos, acumulou. Estimativa de prêmio para a próxima quarta-feira, 68 milhões de reais. A quina teve 130 apostas ganhadoras, o prêmio para cada um, R$29.304,32. A quadra teve 8.455 apostas ganhadoras, o prêmio R$643,67. Para tirar qualquer dúvida, lá vai. Dezenas 01 e 06, 14, 22, 30 e 56. Agora 7h09, me fiquei doente com acertar 3 números e não ganhar nada. Mas de cartões separados, né, Eduardo? Foi em cartões separados, 2 num e 1 no outro. E como eu fiquei doente, eu vou falar de saúde agora. Vou convocar o doutor Gilberto de Paula. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje eu vou falar de uma conversa que eu tive com um paciente, o seu João. O seu João foi um paciente que nos procurou porque ele estava apresentando um quadro grave de alergia, um quadro de alergia que levava ele a fazer uma asma com cianose, inclusive com arroxeamento dos lábios, um caso muito grave. A filha, que mora nos Estados Unidos e conhece o nosso trabalho, acabou levando o seu João lá com a gente. E a alergia é uma coisa assim que às vezes pode ser fácil e às vezes pode ser difícil. O processo de investigação começa com a história clínica e às vezes são necessários exames complementares e às vezes a gente tem que se esforçar um pouco para tentar entender o que está fazendo. No caso do seu João, um homem que não tinha esses quadros, com mais de 80 anos, apresentar um quadro de alergia tão severo. No final, a gente trabalha com um método que a gente chama de evidência indiciária. A gente acabou ficando com 2 possíveis causadores. Uma provável sensibilização a leite, porque ele havia tomado antibiótico durante algum tempo e quando se toma antibiótico a flora intestinal pode alterar, ou sensibilização a pesticida, porque durante esse período na casa dele se usou de forma muito intensa inseticida. E aqui fica um alerta para você que está me ouvindo, que os inseticidas, esses usados para matar mosquito dentro de casa, se eles forem usados com muita frequência e depois de usado não se fizer um arejamento da casa, eles podem causar problemas muito sérios de saúde, porque a gente não pode esquecer que inseticida é veneno. Então, principalmente as pessoas mais idosas e as crianças são mais vulneráveis a inseticidas, né? Então, os inseticidas, eles podem causar uma diminuição de uma célula do sangue, que é a plaqueta, isso aconteceu com o seu João, e podem causar um tipo de púrpura em crianças, que a gente chama de púrpura trombocitopênica.
é um negócio muito sério, a gente tem que ter cuidado com inseticida, porque é um veneno. O que tem de interessante nisso é que nas 3 vezes que eu conversei com o seu João, nesse processo de investigação dele, todas as vezes o seu João, ao terminar a nossa entrevista, chegar e dizer assim: doutor, eu queria lhe advertir de uma coisa, eu queria que você não esquecesse, tá? Isso feito com muito humor, com muita alegria. Não se esqueça de que Jesus está voltando. E na nossa última entrevista, ele pontuou que um dos personagens que ele mais admirava na Bíblia era o João Batista, né? O profeta João Batista. E eu falei para ele que eu concordava que o João Batista era um cara realmente muito interessante, né? Porém, eu, assim, de todos os personagens da Bíblia, coloquei para isso, João, de todos os personagens da Bíblia, assim, um dos que eu acho que, para mim, o mais interessante de todos eles, é o mais fabuloso de todos eles, até porque esse personagem foi abandonado por Deus, diferente dos outros profetas e patriarcas, Isaac, Abraão, Jacó, Moisés, todos os patriarcas, os profetas, todos eles, Deus estava com eles, né? Inclusive com o próprio João Batista. Porém, esse personagem específico da Bíblia, Deus o abandonou e ele conseguiu passar por uma situação muito difícil na vida dele. Ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu fortuna, perdeu posição social, foi abandonado por todos. E ainda assim ele não se perdeu de si mesmo, dos seus princípios, da sua integridade moral, das suas crenças, da sua fé, da sua filosofia. E esse personagem é o Jó. Ele ficou me olhando e falou: é verdade, eu nunca havia pensado nisso. Quão interessante foi esse personagem. E aí ele disse: tá bom, então eu vou lhe contar uma história. Eu falei: pô, não, seu João, eu tava deixando ele na porta. Ele falou: é rápido. Eu digo: não, fique à vontade. E aí ele me contou a seguinte história que eu vou contar pra você agora. Essa história é a história de um preá que ele vivia dentro de uma caverna. E ele era um preá muito importante. E ele se sentia muito importante. Ele era servido pelos outros preás que lhe davam sementes, lhe davam folhas, gravetos. Os preás precisam roer, como todo roedor. E ele vivia feliz dentro daquela corte que ele tinha, dentro daquela caverna escura que ele vivia. Um belo dia, a região onde ficava a caverna teve a presença de um predador, de um animal perigoso, não se sabia exatamente qual, mas era um animal perigoso. E todos os preás que serviam esse preá real, né, fugiram. E durante horas ele não teve contato com aqueles servos dele e o dia foi passando. Praticamente um dia se passou e ele não tinha mais ninguém servindo ele. Ele falou: nossa, eu tenho que ver o que está acontecendo. E resolveu sair da caverna. E pela primeira vez na vida dele, ele viu um céu azul, cheio de nuvens. Ele viu árvores, ele viu flores, ele viu a montanha. E ele sentiu um medo terrível, porque até então ele achava que aquele mundo da caverna que ele vivia escuro era um reino, era um mundo. E de repente ele sentiu um medo terrível, porque de repente aquele animal que estava rondando a caverna, que fez todo mundo fugir, poderia estar ali próximo. Ele não saberia nem mesmo detectar a presença dele, porque os olhos dele ainda não estavam acostumados com aquele mundo que ele estava vendo, aquele mundo expandido de luz e cores. Então, dentro dele mesmo, ele que se achava um rei, ele percebeu pela primeira vez que ele não passava de um mísero preá. Essa foi a história que o Sr. João me contou antes de sair do consultório. Eu agradeço muito a ele, porque eu nunca tinha ouvido essa história e eu adoro histórias e contos, sempre gostei disso. Minha mãe me contava isso, histórias para dormir. E eu fiquei muito feliz dele ter me contado essa história. Eu deixo para você a interpretação da moral dessa história. Eu não vou fazer a interpretação disso. Eu deixo com você, que tá me ouvindo na Rádio Difusora. Então é isso aí. Meu nome é Gilberto de Paulo, eu sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. No próximo domingo, faça chuva, faça sol. Se Deus quiser, nós estaremos aqui com você. Um forte abraço. Obrigado, doutor Gilberto. São 7h15 em Manaus. Nós falamos aqui sobre o café, os benefícios do café à saúde. Ouvimos agora o doutor Gilberto de Paula com as suas histórias, né? Isso, a história do preá. E nós temos também agora, nós vamos falar agora sobre o fígado. Atenção. O preá? É verdade. Muita. Quer dizer, ele não tem problema nenhum com insuficiência reprodutiva crônica, não é? Que, aliás, tem acometido alguns personagens locais. 7 artistas, isso, apresentadores. 7h16. 7h16. O Adson, tá aqui comigo, vai conversar agora com a doutora hepatologista Ana Ruth Araújo, que vai falar acerca do lançamento do seu livro, Os Mistérios do Fígado. É você, Adson.
Nós estamos recebendo para a entrevista da semana a professora doutora Ana Ruth Araújo. Ela que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, que veio hoje dar um recado aqui, falar um pouco acerca do seu livro, Os Mistérios do Fígado. Professora Ana Ruth, seja bem-vinda ao Jornal Especial da Manhã e bom dia. Muito obrigada, Adson. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande satisfação, uma grande alegria poder essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse meu trabalho, sobre essa intenção de levar conhecimento à população. Professora, existem muitos mitos, né? Muito disse-me-disse acerca desse órgão que, de uma forma assim bem simples de explicar, que é o grande cientista do nosso corpo físico. Ele separa todas as enzimas. Qual a função do fígado, na verdade, professora? Ele é o nosso grande laboratório, né? O grande laboratório do nosso corpo. Então ele tem função de metabolizar várias substâncias que todas as substâncias que ingerimos passam pelo fígado para se tornarem absorvíveis, ativas, enfim, metabolização de hormônios, de proteínas, enfim, é uma produção intensa. O fígado, ele é tão importante, a gente não ouve falar muito, né? No fígado, um especialista que cuida desse órgão do nosso corpo. A gente ouve falar do cardiologista, as pessoas se preocupam, nós nos preocupamos muito com a saúde cardiovascular, ou seja, com o coração e com a irrigação do nosso sistema sanguíneo. Nós ouvimos falar muito da questão neurológica, mas do fígado, por que, doutora, essa especialização ela é tão importante, mas não bem observada por nós? Uma das características principais é porque o fígado é um órgão muito silencioso, tanto enquanto está desenvolvendo normalmente o seu trabalho, mesmo quando adoece. Até o fígado se manifestar, ele já tem que ter sofrido muitas agressões. Então, ele, por ser um órgão silencioso também, eu acho que a própria especialidade que cuida dele, os médicos que se dedicam a ele, acompanharam também esse ritmo mais silencioso, mais discreto. Na apresentação do meu livro, inclusive, o professor Sardinha, o doutor Sardinha, ele faz um comentário interessante que diz assim, que em geral ele é culpabilizado das coisas que é inocente e, ao contrário, às vezes ele está envolvido em malfeitos dos quais a grande maioria nem suspeita. Então a gente tem que ficar muito atento quando se trata de fígado. Professora, e o neurologista cuida da cabeça, não é? O ortopedista dos ossos, o pediatra das criancinhas. E como é o nome do profissional que cuida do fígado? A célula que compõe o parênquima hepático, a massa do fígado, chama hepatócito, né? A célula funcional do fígado. Então, o que cuida do fígado é o hepatologista, por causa do hepatócito. Quando temos uma inflamação do fígado, então temos uma hepatite, por causa do hepatócito. Então eu sou a hepatologista que escreveu esse livro aqui. Muito bom, nós estamos conversando com a professora doutora hepatologista Ana Ruth Araújo, ela que é professora titular da Universidade Federal do Amazonas, que está aqui conversando acerca do seu livro Os Mistérios do Fígado. Professora, na nossa região é muito comum as hepatites. Fale um pouco sobre isso, professora. Hepatite, ela é uma inflamação do fígado. Por que eu falo as hepatites, né? Que elas são classificadas, né, professora? Quando eu falei assim, no geral, hepatite é uma inflamação, é porque aí a gente vai entrar no plural agora, quando a gente falar dos vírus, que as hepatites causadas por vírus, eles são chamados por letras. Aqueles vírus que têm o que a gente chama na medicina de tropismo, ou seja, uma preferência pelo tecido hepático, pelo tecido do fígado. Então, esses vírus são denominados por letras. Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D. Já temos hepatite E e outras em pesquisa também. Mas assim, cada letra dessa, na verdade, é uma doença diferente. O comportamento do vírus é diferente, as formas de transmissão são diferentes, a manifestação da doença, o tempo, o período, como é que ela se comporta, o tipo de tratamento, como responde ao tratamento, cada um é uma doença diferente. Bom, nós estamos conversando com a professora doutora hepatologista
Ana Ruth Araújo, ela que é professora titular da Universidade Federal do Amazonas, que está aqui conversando acerca do seu livro Os Mistérios do Fígado. Professora, quais são, né, os maiores cuidados que todos nós temos que ter com relação à nossa saúde hepática, com relação ao bem cuidar do nosso fígado? O que a gente deve fazer? O que mais a gente deve evitar, professora? Uma das frases que eu já começo meu livro na apresentação, né, citando Hipócrates, é que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Então, alimentar-se bem, com moderação, é fundamental. E aí evitar abusos de álcool, abusos de doce, abusos de carboidratos. Hoje em dia a gente vê muito um modismo em termos de alimentação, cada um com uma linha diferente, uns que vão proteger as proteínas, outros vão falar mais de carboidrato, outros vão falar mais de jejuns prolongados. A gente tem que pensar sempre, é o que eu insisto muito aqui no meu livro, é na palavra moderação, educação alimentar. Não precisa inventar fórmulas mágicas, basta que não se cometam excessos, que não se agrida o fígado. A gente sabe, por exemplo, que álcool agride o fígado. Então, vamos evitar, se vai a uma festa, alguma coisa, toma com moderação, saiba se alimentar direito, não abuse de carboidratos, não abuse de doces, beba bastante água. Então, são hábitos alimentares que eu acho fundamental, não só para a saúde do fígado, mas para a saúde de todo o nosso organismo. Professora, uma outra questão também que a gente ouve muito falar com relação aos problemas que acontecem com esse órgão, que é o fígado, a questão da gordura no fígado. E como é que isso acontece, professora? Aqui também a gente vai ter um capítulo especificamente sobre a esteatose hepática, né? A esteatose hepática é um depósito anormal de gordura no fígado. Isso acontece associado a vários outros componentes que fazem parte do que a gente chama hoje de síndrome metabólica. Nós temos problema da hipertensão, do diabetes mellitus, da obesidade, das dislipidemias, que são as alterações de colesterol, triglicerídeos, problemas de tireoide, enfim, uma série de componentes das quais fazem parte a síndrome metabólica. E uma das consequências ou dos componentes dessa síndrome está a deposição anormal de gordura no fígado, que é chamada a esteatose hepática ou doença hepática gordurosa não alcoólica. A consequência disso é muito grave, porque hoje em dia a esteatose é uma das principais causas de cirrose. Ela já aponta como uma das principais causas de cirrose hepática. Paciente que nunca teve uma hepatite B, que nunca teve uma hepatite C, que nunca bebeu na vida, desenvolve cirrose sem saber porquê, e na verdade você vai ver, ele tinha esteatose hepática ali durante muitos anos. Ocasionada justamente por essas doenças, né? Que muitas vezes são silenciosas, como o diabetes, a hipertensão arterial, a questão da tireoide, não é? Então, assim, muito importante você... Os distúrbios de triglicerídeos e colesterol, né? As dislipidemias. Muito importante você fazer os seus exames para que você possa acompanhar as suas taxas, ver se está tudo ali dentro do quadrado, se está tudo bonitinho. Exatamente, é importante esse exame periódico. Inclusive a gente já chamou a atenção aqui que o fígado é um órgão muito silencioso, né? Até ele manifestar a doença, ele tem que estar muito comprometido, né? Até ele manifestar alguma dor, algum desconforto, que podem ser sintomas comuns na esteatose hepática, né? Mas ele já tem que estar bastante comprometido. Então é bom o exame periódico, um simples exame como a gente conversava antes, de TGO, TGP, que é um exame de sangue simples, pode ver se seu fígado está sofrendo alguma agressão. A partir dali, o médico generalista mesmo detectou essa alteração, ele lhe manda para um especialista que vai investigar a causa daquela possível agressão. E outra coisa também interessante, professora, quando eu já tive a hepatite, né, viral, hepatite A, chupei um picolé, eu era mais jovem, e desse picolé me ocasionou outros problemas, enfim, foi detectado através de um exame simples, né, que eu estava com a hepatite, e desde então, professora, me entupiram de doce de goiabada. Hoje eu não quero mais nem ver essa história de goiabada na minha frente, professora. Isso de fato ajuda a curar a hepatite, professora? É interessante esse comentário que você faz aqui, porque nós temos um capítulo aqui no livro exatamente chamado Mitos e Verdades sobre o Fígado.
E nele eu procuro abordar essas situações. Essa do doce eu acho que é a mais importante, é o mito mais comum. Mais comum. As nossas avós eram muito determinadas nisso, né? E hoje a gente sabe que não é verdade, tá? Que não faz efeito nenhum na cura, no tratamento. Talvez isso tenha vindo, né, dos antigos, das pessoas mais antigas, no sentido de dar uma energia maior para a pessoa, porque a hepatite, ela dá, como toda virose, ela dá aquela astenia, aquela fraqueza, né? A pessoa fica indisposta. Talvez tenha se vindo mais nesse sentido. A questão da glicose, da energia, né? Exatamente. Agora entendi. Mas nesse sentido de proteger o fígado, isso não existe. De melhorar mais rápido a hepatite, de curar mais rápido, isso também não existe. É mito. E é importante a gente chamar a atenção para esse mito, e eu chamo aqui no meu livro, porque, inclusive, comer muito doce prejudica o fígado. E isso é importante chamar a atenção. Muito doce é depositado no fígado como gordura, né? E essa gordura, a gente já chamou a atenção que uma das doenças mais comuns hoje em dia é a esteatose hepática, é a gordura no fígado. Então, evite comer muito doce, faz mal para o fígado. Muito bem, nós estamos conversando com a professora Ana Ruth Araújo, que está falando sobre o seu livro Os Mistérios do Fígado. Professora, uma boa notícia também é que a senhora vai aprender mais um pouco, vai estudar mais um pouco, vai se especializar mais um pouco, vai se preparar, né, mais para que o conhecimento que a senhora adquirir durante esse tempo que a senhora vai passar lá fora, ou seja, a professora vai passar um tempinho estudando, para justamente no futuro nos ajudar a cuidar do fígado. Professora, conte como é que vai ser esse seu período longe de Manaus, mas estudando muito. Eu tenho uma formação médica aqui na UFAM, né? Eu me formei em 1988 na Federal do Amazonas e eu sou apaixonada por ela até hoje. Eu sou professora, muito ligada tanto com a graduação quanto com a pós, ensino, pesquisa, extensão também. A gente faz um trabalho interessante. E a academia pede também que você sempre esteja assim, se atualizando, se mantendo viva no teu foco de trabalho. E o fígado é o meu interesse de trabalho há mais de 20 anos. Então, assim, a gente vem trabalhando intensamente nisso. Eu fiz o meu mestrado na Fiocruz do Rio de Janeiro em saúde pública, trabalhando com endemias, ambiente e sociedade. E depois o meu doutorado na UEA, aqui em parceria com a Fundação de Medicina Tropical, onde a gente trabalhou especificamente com hepatite C, né? Então a gente tem um foco interessante na hepatite, e isso vai crescendo, vai contribuindo com as publicações dos serviços que a gente faz parte. Isso dá uma visibilidade maior também ao nosso estado. E avança, a pesquisa ela é um conjunto, né, universal de informações, de busca de conhecimento. E agora eu parto para um novo desafio com um grupo italiano. Eu estou indo para a cidade de Trieste, na Itália, e esse grupo italiano é muito forte na pesquisa internacional em NASH, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, e vai ser inicialmente esse nosso foco de trabalho, e sem perder que, mesmo estando com foco no meu pós-doutorado nessa área da doença hepática, quem vem do Amazonas para fora, os olhos são muito voltados para a questão principalmente da hepatite B. Então a gente vai sempre estar olhando para isso, cuidando disso e tentando se aprimorar nessa área também. Quanto tempo, professora, a senhora vai estudar? Inicialmente 1 ano, podendo ser talvez prorrogado por mais 1 ano e meio, né? Isso dependendo também do interesse da nossa universidade aqui e da parceria com o grupo lá. Infelizmente, aqui a nossa conversa, ela tem um tempinho e a gente vai ter que encerrar, mas antes de encerrar, nós gostaríamos de deixar aí os microfones da Rádio Difusora do Amazonas à disposição para a senhora tecer as suas considerações finais, professora. A primeira coisa que eu tenho que é agradecer muito à Rádio Difusora, toda a sua equipe, especialmente o Valdir Correia, o Chacal Colette, agora você, Adson, por esse convite honroso para essa entrevista. Eu fico muito feliz mesmo de poder divulgar meu trabalho, de poder levar mais conhecimento à população. Chamar a atenção também que esse livro, ele é fruto, inclusive, do trabalho que eu desenvolvo aqui na Rádio Difusora, né? Ele nasceu dessa ideia de, quando eu vi que muitos pacientes meus se tornaram ouvintes da rádio,
E muitos ouvintes da rádio depois me procuraram para ser meus pacientes. E eu vi que tinha uma participação importante na vida das pessoas. Eu quis botar isso no papel. E todos os programas que eu vinha gravar aqui com o Chacal, eu resolvi sistematizar num livro. E realmente deu certo. Eu acho que ficou bem acessível para a população. Eu espero que as pessoas gostem muito e é uma contribuição que eu deixo para quem quiser comprar o seu livro, professor, Os Mistérios do Fígado, como é que faz? Nós ainda estamos cuidando disso, eu vou deixar. Então nós vamos divulgar aqui na rádio. Ele acabou de ser lançado, né? A gente vai tentar procurar a livraria Concorde e a Saraiva. Vai procurar ainda para fazer a divulgação. Muito bem. Nós conversamos com a professora doutora hepatologista Ana Ruth de Araújo, ela que veio hoje aqui na Rádio Difusora, no Jornal Especial de domingo, falar sobre o seu livro Os Mistérios do Fígado. Volto com você, comandante Paulo Guerra. Isso, não, que isso. 7h32 em Manaus. Eu vou mandar uma cópia dessa entrevista e desse livro para algumas pessoas. Por exemplo, pro Hélio Cumaru, lá de Anuri, pro Clodoaldo Santos, o Ivan de Oliveira, lá no Morro da Liberdade, o Abaete também lá no Morro, o Mota, lá na área de litígio entre a Raiz e o Petrópolis, a moçada todinha da Rio Unido da Liberdade, o Magno e o Eugênio lá no Osias Monteiro. São algumas pessoas que eu tô fora, né? Eu não tô nesse grupo, não. E, como é que chama? Grupo de risco, né? De excesso de cerveja, essa coisa toda. Aliás, tem um grupo aqui que esse é de mais de risco ainda. Ontem teve aniversário da dona Cléia, lá na Colônia Oliveira Machado, a mamãe da Joyce. E esse grupo aqui, Toninha, Joyce e Janete, alto risco em termos de consumo de cerveja, né? E, aliás, a moçada também lá do lateral, lá na São Pedro, no Morro da Liberdade, e a José Chevalier todinho lá no Morro da Liberdade. Seu Antônio, então. Sua ex-rua, não é isso? É, minha ex-rua. A moçada dali todinha, da Rua Amazonas também, ali do lado da Chevalier, a moçada também gosta um pouquinho. E o Valdino, então, essa hora, ele tá ouvindo agora a nossa programação e já tá com a latinha de Brahma. Café da manhã. Isso, café da manhã já tá com uma latinha de Brahma. Eu passo lá, eu não sabe, opa, vai pra onde? Tomar uma. Ai, sim. Aliás, tem mudar o nome agora, estão tentando mudar o nome de um shopping famoso, muito bem frequentado lá na Zona Norte. O pessoal fala, passa pelo, vamos lá, não tomar uma? Eduardo, na última sexta-feira aqui eu recebo uma mensagem do querido amigo Benjamin Freitas. Esse rapaz gosta da sogra. A dona Raimunda, que é a sogra do Benjamin Freitas, lá do bairro da Santa Luzia, ali da sua olhada. Bairro de Santa Luzia, isso. Só lembrando aqui que na última sexta-feira o neto da dona Raimunda, por conseguinte, filho da dona Luciana e do Benjamin, o Luciano Freitas completou 3 aninhos na última sexta-feira. E a gente também tem que parabenizar através da nossa musiquinha os nossos aniversariantes. Vamos lá então. Vamos tapete vermelho. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. 7h35 em Manaus. Ainda há pouco nós falamos aqui, eu e você, Adson, sobre o próximo bloco, sobre o humor. Diz o texto aqui: vamos descontrair com o inesquecível Chico Anísio, que hoje nos traz um dos seus personagens mais marcantes ao longo de sua carreira como comediante. Vamos ouvir o político mais mau exemplo do Brasil, Justo Veríssimo. É o personagem que o Chico Anísio interpreta agora no Jornal Especial de domingo. Eu tô achando que ele é fichinha frente ao pessoal que tá lá mais embaixo. Hoje ele é neném. Ele é neném. Neném. Brincadeira. Mas vamos rir, é melhor. Não se esconda. Poeta do médio, é mentira até. Eu não sei mentir. E o salário, Justo Veríssimo de Santo Cristo, deputado federal. Eleito pelo estado de Pernambuco, votação colossal. Homem de caráter pífio, honra ausente, decência abominável e refinados métodos de roubar.
Eleito pela população de baixa renda, ele odeia tanto os pobres que só dá a mão a eles para os empurrar ladeira abaixo. Um verme, que é uma mancha na Câmara, tradicional reduto da honestidade, da honra e do amor à pátria. Justo Veríssimo, o sorte. Não tá combinado. Metade da verba dessa reforma do Hospital Popular ficar pra mim, a outra metade pra você. E não, o Jader não leva nada. Nessa, o Jader não leva nada. Você me perguntando o quê? Com o que os pobres ficam? Os pobres ficam com o hospital caindo aos pedaços. Pera, calma. O que tá vendo aí, Castor? Tem uma comissãozinha aí. Se a comissão deposita na minha conta. Não, deputado. É uma comissão de jornalistas. Esse chato de novo. Eu tô ao ponto de botar jornalista na mesma lista onde já tem pobre e argentino. Manda entrar e dá de café. Se pedir água, dá bica. E de preferência morna. Um de cada vez. Por favor. Não, calma, gente. Calma. O que é isso? Meus queridos. O senhor participou da comitiva do presidente Lula em visita às cidades pobres. O que o senhor achou? Eu achei esse cordãozinho chechelento aqui, rapaz. Eu vou jogar fora, que eu acho que isso é de pobre, não pode ser de ouro, é de pobre. Deputado, o projeto Fome Zero do governo Lula está decidido a tirar os pobres da rua. O que o senhor acha disso? Eu mesmo tirei 2 da rua hoje. Joguei o carro em cima dos dois, os dois foram para dentro do bueiro. Pronto, agora estão em casa. E para a economia, algum projeto? Para tirar o Brasil do buraco, nós temos que aumentar as exportações. Eu quero botar para fora tudo que tem de mais aqui no país. Que produto seria isso? O café, o açúcar? Pobre. Produto genuinamente nacional. Tá tudo já encaixotado para mandar. O senhor botou 5 pessoas dentro de um caixote desse tamanho? Originalmente botei 7. Mas a Cascavel picou 2, já saíram os 2. São uns 5 agora. Mas que crueldade! O mundo precisa saber disso. E vai. Vou transmitir ao vivo 24 horas. A pobretada toda dentro dos caixotes, a gente despachando. Vai ser o programa mais interessante da TV. Big Pobre é Brasil. Pobre, tudo que é pobre latado, que nem sardinha, brigando por um sanduíche de presuntada crua. Essa ideia é muito boa. Foi do Eurico. Rapaz, o Eurico faz falta. Big Pobre Brasil. Que absurdo. E quantas câmeras essa brincadeira macabra vai ter? 20, 30? Uma câmera só. Uma câmera de gás, né? Que assim, em vez de eliminar um por semana, elimina logo tudo de uma vez para acabar mais ligeiro. Para onde o senhor pretende mandar os pobres, deputado? Para os Estados Unidos, para a Europa? Um lugar bem longe que tenha terra à vontade. Todos eles vão para a Lua. Mas o que eles vão fazer lá? Isso é um problema deles, não tem nada com isso. Estou interessada no que eu vou fazer aqui. Vou dar uma festa. Festa grande, uma coisa gigantesca para comemorar a despoluição da terra. Deputado, me diga uma coisa, até todo mundo, até as mulheres todas vão pra Lua também? Como é que elas chegariam? Eu já dei um jeito de deixar essa mulambada mais leve pra viagem. Mandei tirar rim, fígado, as córneas. Tá tudo oco. E oco, pesamento. E com a venda da mercadoria, eu posso mandar eles até de ônibus espacial. Mas por que ônibus espacial? É mais seguro, é mais confortável. Mandar no ônibus espacial americano é a prova mais definitiva que eu quero que pobre se exploda. Quero que pobre se exploda. Difusora 7h40, o mais completo, não é? Pois é. Chico Anísio, brincadeira. Tem pra ninguém. Mais de 200 personagens. Mais de 200 personagens e cada um diferente do outro. Ele incorporava o personagem. E atualizadíssimo, né? É verdade. Todos eles. Verdade. 7h40, o assunto agora, 41. O assunto agora é esporte. O britânico Lewis Hamilton cravou sua 5ª pole position em Silverstone neste sábado. Líder do campeonato, Sebastian Vettel, sai em 3º. O piloto ficou atrás do parceiro Raikkonen, mas superou Valtteri Bottas, que foi o 4º, mas largará em 9º devido a uma punição de 5 posições no grid por trocar o câmbio. Assim, Max Verstappen sairá em 4º e Nico Hülkenberg fechará o top 5.
Massa larga na 14ª posição. No confronto direto entre CRB e Internacional, deu CRB. Próxima da zona de acesso à primeira divisão, as equipes se enfrentaram no final da tarde de ontem, sábado, no estádio Rei Pelé, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B. E os donos da casa saíram com o triunfo por 2-0. O Inter perdeu a oportunidade de colar no G4 e segue apenas rondando o pelotão da frente com 21 pontos. Um clássico do Campeonato Brasileiro entre dois integrantes do G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores. Assim, será o duelo entre Cruzeiro e Flamengo, que se enfrentam neste domingo às 16 horas, no horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte, em choque válido pela 14ª rodada da competição. Embalados pelas vitórias fora de casa no meio da semana, Vasco e Santos duelam hoje no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado sem a presença da torcida, após o clube carioca ser punido pela briga ocorrida no clássico contra o Flamengo lá em São Januário. Que coisa feia aquilo dali, viu? A própria torcida do Vasco depredando o estádio, depredando o patrimônio. Vamos aos resultados de ontem nos gramados brasileiros. Série C, Macaé 0, Volta Redonda 3, Sampaio Corrêa 0, Motoclube 1, clássico regional lá no Maranhão. São Bento 1, Mojimirim 0, também clássico regional. Salgueiro 4, Confiança 1, Asa 0, CSA também 0. Pela Série D, São José 1, Brusque 0. São Bernardo 3, Metropolitano 2. Boa Vista do Rio 1, Espírito Santo 3. Ceilândia 1, Comercial do Mato Grosso do Sul também 1. Juazeirense 3, Jacobina 1. América de Natal 1, Aparecidense 0. Atlético Acreano, falei ainda agora, 3, São Francisco do Pará, 0. Os resultados da Série B, América Mineiro 0, Guarani também 0. CRB 2, Internacional, já falamos ainda há pouco, 0. Vila Nova de Goiás 1, em casa, Paysandu 2 de virada. Náutico 0, Santa Cruz também 0. Londrina 2, Boa Esporte Clube 2. Ceará 2, Juventude 0 e Luverdense 1, ABC 0. 7h43. 7h44, único jogo da Série A realizado ontem, Corinthians 2, Atlético Paranaense também 2. Você viu o atacante do Atlético Paranaense, Adson, que deu um drible geral na turma, fez a fila na zaga do Corinthians. O camarada não vai ficar no Atlético Paranaense, não. Ele veio pela direita, pegou e foi driblando. 1, 2, 3, 4 e fez o gol. Um golaço do Atlético Paranaense. Com certeza, um dos mais bonitos até agora do Campeonato Brasileiro. Verdade. O jogo, como sempre, deixou a marca dele. Pegou o zagueiro tava olhando, não sei pra onde, deixou de soltinho, tava do lado dele, do lado do jogo. Mas o jogo é jogo. Artilheiro é artilheiro. O camarada pode estar prestando atenção, tá fazendo o que quiser, não tem jeito. É ele, por exemplo, Fred, pessoas, jogadores assim, não tem jeito. Elias Mato também, o Fred. São jogadores de futebol também, aquela barriguinha. Pois é, né? Bom dia pro Fred Lobão que tá nos ouvindo, bom dia pro Fred. Daqui a pouquinho vai estar aqui. Não. Primeiro o nosso Jurandir Vieira. Isso. É porque o PC ele traz umas informações assim quentíssimas que nos faltam até as palavras, né? É verdade. Eu não vou comentar não. Bom, são 7. Opa, Jura, bom dia. Jura já por aqui, 7h45. Deixa eu falar da classificação do campeonato, primeiro do campeonato Série B. O Guarani ainda é o primeiro, tá com 26 pontos. O Juventude é o segundo, 26. O Guarani subiu uma posição, o Juventude desceu uma. O América Mineiro é o terceiro com 24. O CRB é o quarto com 23 pontos. Vila Nova é o quinto. O Ceará é o sexto, o sétimo. O Ceará saiu, aliás, o Internacional saiu do G6. E se continuar assim vai descer mais, é um São Paulo da Série B, lamentavelmente. Em oitavo está o Londrina, nona posição para o Criciúma, 10ª posição para o Santa Cruz que está com 19, o 11º é o Oeste, 12º Goiás, Brasil de Pelotas é o 13º, o Paysandu é o 14º, está com 17 pontos, subiu 2 posições. Na 15ª posição está o Paraná, com 17 pontos também. O Boa Esporte Clube é o 16º com 17 pontos. Com 17 estão o Brasil de Pelotas, o Paysandu, o Paraná e o Boa Esporte Clube.
Na zona de rebaixamento estão a Luverdense, a Figueirense, o ABC e o Náutico. Luverdense 17º, Figueirense 18º, o ABC 19º e o FOBA é o Náutico com 20 pontos. FOBA é o último. A classificação da Série A depois do jogo de ontem é a seguinte: o Corinthians, mais líder do que nunca, 36 pontos. O Grêmio é o segundo com 25, o Santos é o terceiro com 23, o Flamengo é o quarto também com 23. O quinto é o Sport Clube Recife com 21, o Cruzeiro está na sexta posição com 20 pontos, o Palmeiras é o sétimo com 19, o Vasco é o oitavo também com 19, o Botafogo é o nono também com 19 e o Coritiba é o 10º com 19 pontos. Portanto, com 19 pontos estão aqui o Palmeiras, o Vasco, o Botafogo, o Coritiba e o Fluminense. A coisa muda hoje, muitos jogos acontecendo hoje. Na 11ª posição, virando a página, o pessoal lá de baixo, está o Fluminense na 11ª posição com 17. Atlético Mineiro é o 12º, também com 17. Com 16 pontos na 13ª posição está o Atlético Paranaense. 14ª posição para o Bahia com 15, também com 15 a Ponte Preta é o 15º, também com 15 a Chapecoense é o 16º. E chegando agora à zona de rebaixamento, São Paulo, Vitória, Avaí e Atlético de Goiás. Atlético de Goiás eu acho que já está, não tem jeito aí, nem com essa braba, nem que a vaca tussa não consegue, viu? Só tem 8 pontinhos. Diferença mínima pro Corinthians, que é o primeiro que tem 36. O São Paulo tem 12, o Vitória também tem 12, o Avaí também 12. O FOBA, o Lanterna, o quase depois do último, o Atlético de Goiás com 8 pontos. Vamos ao jogo de hoje, o jogo deste domingo, todos os jogos estão aqui pelo horário de Brasília. Na Série C, às 11 horas, daqui a pouquinho, 10 horários de Manaus, o jogo começa, jogam Tupi e Tombense. Às 15, Joinville e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Às 18, Fortaleza e Clube do Remo do Pará. Às 19 horas, Cuiabá e Botafogo da Paraíba. Pela Série D, hoje, às 15 horas, Portuguesa do Rio de Janeiro e URT. 15h30, Operário do Paraná e Desportiva do Espírito Santo. 16 horas, Fluminense da Bahia e Campinense da Paraíba. Também às 16, Guarani de Sobral e Souza da Paraíba. 17 horas, Santos do Amapá e Altos do Piauí. 17 horas também, Globo do Rio Grande do Norte e Parnaíba. 18 horas, Gurupi e Princesa dos Solimões. Gurupi, parece mesmo. 19 horas, União Rondonópolis e Vila Nova das Minas Gerais. E ainda às 19, Rio Branco do Acre e Maranhão. Agora o jogo do Brasileirão, da Série A do Campeonato Brasileiro, Elite do Futebol Nacional. Às 11 horas, hora de Brasília, 10 horas, horário de Manaus, jogam Palmeiras e Vitória. Às 4 da tarde, hora Brasília, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Às 16 também, Cruzeiro e Flamengo. Chapecoense e São Paulo, Vasco e Santos, Grêmio e Ponte Preta. 19 horas jogam Curitiba e Fluminense e também Avaí e Bahia. Agora 7 horas e mais 49 minutos em Manaus. Vamos aos antigos reclames do Rádio PC. É só alegria, muito mais. Difusora. Encontro feliz que Maggi descobriu, colocando mais cor e mais sabor. No tabletinho você agora vai sentir um gostinho de verdade da nova novidade, novidade Maggi. Tomate com galinha, galinha com tomate, tomate com galinha faz gostosas comidinhas. Caldo de galinha, turururu, com tomate é Maggi. E com Maggi tudo é muito natural. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Olha o pé de boi lá vai pro campo trabalhar de sol a sol. Vai, o pé de boi na escola estrada é valente.
virou país forte, é mais barato, sendo Volkswagen ele é bom de fato. Olha, o pé de boi é bom no campo, na estrada ou na cidade. Sim, o pé de boi é qualidade, é irmão do Volkswagen Sedã. Difusora. 8h mais 6 em Manaus. Adson Júlio, você acha que tem muito diploma caindo da parede? Uma hora dessa, muitos diplomas foram quebrados, né? Tem que ver, chegar em casa e dar uma olhadinha. Jura de Vieira com os 3 diplomas dele. E olha que ele pendura o diploma na parede. Por falar em diploma aqui, nós temos o Itamar Jardina, nosso irmão aqui da rádio. Está lá em Novo Airão, no aniversário da Igreja Assembleia de Deus Tradicional, junto com o pastor Armando, o irmão Eliseu, ele e a esposa, né, também a sua criança, estão ouvindo a Rádio Difusora do Amazonas. Um abraço a todos da cidade de Novo Airão. Itamar Jardina marcando presença no aniversário da Igreja Assembleia de Deus Tradicional. Adson, os polícias, quando vão fazer visita às suas bases, né, eles dizem que estão em desobriga política, né? Pois é, hein? Ele está em desobriga religiosa, então, nesse caso. O nosso irmão. Isso, nosso irmão. Um abraço forte aí pra ele, sua esposa, o pastor e todos aí em Novo Airão. Mas essas músicas que estavam... Opa! Não, conclua depois o João Paulo. Essas músicas que estavam rolando aí, me lembro da época dos arraiais. Tinha muito aqui em Manaus de primeiro, né? Fez aquelas tinha um arraial, então um circo do lado, alguma coisa Jurandir, assim. chega aqui, desce o bom por dia. Favor, Jura. Por favor. Jura todo o time. Tu lembra disso, Jura? É verdade. Manaus, as grandes atrações de lazer que tinha no final de semana nos bairros, exatamente eram os arraiais. Os arraiais, E era comum o alto-falante ter parabéns a você, né? Ela oferecia essas músicas assim, né? Os recados. Você que tá com vestido de bolinha. Isso. Passeando por ali, alguém oferece melodia e tal. Essa bela página musical. Essa página musical. Isso, era assim. É verdade. Tá aí o poeta aí. Nosso comentarista, né? Fala, Eduardo. Receba informação. Volta já esse assunto aí, lá no Conjunto Manauense, na quadra B, casa 20, a rua Lápis Lazuli, só uma fase de luz. Portanto, o pessoal está enfrentando problema lá no Manauense. Atenção, é a concessionária Manaus Energia, o quê? Amazonas Energia. Eletrobras Amazonas Energia. Eletrobras Amazonas Energia. Beleza. Então, dado o recado, volta a falar sobre os arraiais. Pois é, os bairros de Manaus, principalmente os bairros da Cachoeirinha, Praça 14, a Boulevard Amazonas, era comum esses arraiais, comum, chamados Arraial do Cachoeiro. Lá no morro era em frente ao Adalberto Vale. Do lado do Batuque da Mãe Zulmira, tinha um descampado bem grande, o terreno era imenso, o terreno da Mãe Zulmira, o terreno lá do Batuque, né? E em frente, do lado dele, em frente ao Adalberto Vale, é que ficavam os arraiais. A gente saía no segundo tempo, direto pro arraial, às vezes não voltava. Era a atração, né? Ela passava um mês, às vezes, num bairro só, num local só, e chamava a atenção. No final de semana, principalmente, ela botava os melhores vestidos. Isso, E ele a melhor calça ali. Não era nem jeans, era calça ali, que é para um grande desfile. E as barracas de oferecimento de parabéns a você estavam funcionando lá, bombando. Você pagava R$2, dois cruzeiros, aliás.